Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre a deficiência do hormônio do crescimento nos adultos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a prevalência, incidência e etiologia da deficiência de GH em adultos. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Então vamos lá. O termo anão, gente, ele foi usado pela primeira vez em 1816, mas foi somente em 1912 que Herbert Cush propôs ali a existência de um hormônio do crescimento que promove o crescimento esquelético em crianças. Tá? O hormônio do crescimento, ou a somatropina também conhecida, foi extraída pela primeira vez de hipófises cadavéricas no final da década de 1950. E outras ações metabólicas desse hormônio em humanos ali foram descritas logo após por Maurice Haben. Tá? O hormônio purificado foi inicialmente usado apenas ali para o tratamento de baixa estatura em crianças hipopituitárias, né? Embora Haben, já em 1962, tenha descrito a melhora geral da saúde após a injeção do GH em adultos hipopituitários. Tá? Além disso, o conhecimento crescente ali dos efeitos do GH em adultos foi impulsionado ali pela introdução, né, em 1962, de um radiomonoensaio para medir o GH no soro humano. Tá? A síndrome clínica de deficiência de GH em adultos é consequência ali da diminuição da secreção de GH pela hipófise anterior, né? Ali, até 30 anos atrás, se acreditava amplamente que a deficiência de GH tinha poucas consequências fisiopatológicas, apesar dos relatos anteriores sugerindo a presença de sintomas remediáveis pelo GH, né? Como fadiga e sensação geral de mal-estar, que respondiam ali à reposição do GH. Tá? Retrospectivamente, essas observações de mais de 50 anos atrás descreveram com bastante precisão as características clássicas da síndrome de deficiência de GH. Porém, os suprimentos limitados de GH cadavéricos e o foco ali no uso pediátrico resultaram em um atraso ali na elucidação do estado de deficiência de GH em adultos. Né? Com a medição do GH sérico e a produção de GH humano recombinante, lá em 1981, né, isso permitiu estudos sobre as concentrações de GH em adultos, bem como os efeitos da deficiência de GH no corpo humano, né? E os estudos clínicos sobre a reposição com o GH recombinante puderam ali começar. Tá? Os ensaios iniciais cruciais de terapia de reposição de GH em pacientes adultos hipopituitários foram publicados ali em 1989, né? Numerosos estudos posteriormente forneceram evidências convincentes para a existência de uma síndrome de deficiência de GH em adultos. Tá? Esta é caracterizada pela presença variável de diminuição da tolerância ao exercício, diminuição do humor e do bem-estar geral, redução da atividade de remodelação óssea, alteração na distribuição da gordura corporal com aumento da adiposidade central, hiperlipidemia e predisposição aumentada à teronogênese. Tá? Porém, é importante reconhecer que a deficiência de GH de início na vida adulta é causada por doenças estruturais da hipófise ou do hipotálamo ou, né, irradiação craniana por outras patologias. E, portanto, geralmente ocorre no contexto de características adicionais de hipopituitarismo. Tá? Por essa razão, as características clínicas atribuíveis à deficiência de GH podem ser agravadas por outras deficiências hipofisárias ou diretamente relacionadas a elas. Tá? Porém, o fato de que a terapia de reposição de GH pode alterar favoravelmente essas características clínicas, né, ali fornece
evidências consideráveis para a deficiência de GH como um fator ali causal, tá? A deficiência de GH em adultos é, portanto, uma entidade clínica bem reconhecida, né? Ela causa anormalidades no metabolismo de substrato, remodelação óssea, composição corporal, bem como na função física e psicossocial, tá? Desde meados da década de 1980, né, tem se reconhecido uma melhoria com a reposição de GH. Isso tem sido gradualmente incorporado na rotina clínica, com base nos poucos ensaios clínicos randomizados iniciais de curto prazo, que levaram ali as primeiras diretrizes internacionais de consenso, né, lá em 1997 e posteriormente atualizadas em 2007. Falando sobre a prevalência, incidência e etiologia da deficiência de GH em adultos. A verdadeira prevalência e a taxa de incidência da deficiência de GH de início na idade adulta, eles são difíceis de estimar com precisão. Tá? Uma estimativa razoável de prevalência pode ser obtida a partir de dados de prevalência para macroadenomas hipofisários que se aproximam de 1 caso a 2 casos a cada 10 mil pessoas. Tá? A adição de casos de deficiência de GH de início na infância que persistem ali na vida adulta dá uma prevalência geral de 2 a 3 casos a cada 10 mil pessoas. Os adenomas hipofisários são estatisticamente a causa mais importante de deficiência de GH de início na idade adulta, seguidos ali pelo crâniofaringiomas, que juntos representam ali 57% dos casos. A irradiação inclui tanto tumores hipofisários quanto outras formas ali de irradiação craniana na infância e na idade adulta. Tá? Causas menos comuns de hipopituitarismo em adultos são lesões na cabeça, né, necrose isquêmica pós-parto, né, que a gente conhece como síndrome de Sheehan, apoplexia hipofisária, doenças infiltrativas e hipofisite linfocítica autoimune. Tá? A lesão cerebral traumática e a hemorragia subaracnoide são cada vez mais reconhecidas como causa de hipopituitarismo, principalmente deficiência de GH, né, que as diretrizes recentemente atualizadas indicaram ser uma das causas mais comuns de deficiência de GH em adultos vistas ali na prática clínica. Tá? Vários medicamentos anticâncer que modulam o sistema imunológico e são usados para fins antineoplásicos podem levar a uma hipofisite com hipofunção, incluindo a deficiência de GH. Tá? A maioria dos casos de deficiência de GH em adultos ela surge na idade adulta, mas uma proporção deles sofre de deficiência de GH de início ali na infância, tá? Incluindo, portanto, causas congênitas, né? Os casos congênitos são devido a lesões estruturais, como cistos da bolsa de Raschke, hipoplasia hipofisária e defeitos ali na linha média, tá? Ou a biossíntese e liberação funcionalmente deficiente de GH, como fatores de transcrição específico da hipófise. Tá? Assim, a deficiência de GH de início na infância, devido a defeitos genéticos comprovados na síntese de GH, nunca é reversível, tá? E, portanto, não requer novos testes antes do tratamento com indicação adulta. Tá? A reversibilidade da deficiência de GH idiopática isolada da infância, por outro lado, ela é bem estabelecida com respostas normais de GH. Né? Portanto, a deficiência de GH isolada de início na infância deve ser sempre verificada, né, por reavaliação rigorosa das causas e novos testes ao término da altura final. Tá? A deficiência de GH idiopática isolada não é aceita como deficiência de novo em adultos, né, neste momento. Isso é particularmente importante ali na avaliação de sintomas inespecíficos em pessoas idosas ou com sobrepeso sem evidência adicional de doença hipofisária. Tá? Além disso, além da doença hipofisária, o índice de massa corporal
né, o IMC acima de 32 quilos por metro quadrado, está associado a uma reserva de GH reduzida em testes dinâmicos em aproximadamente 30% dos pacientes, mas isso é reversível ali com a perda de peso, tá? Porém, a deficiência combinada de GH e outros hormônios hipofisários anteriores na ausência de doença estrutural pode ser uma característica de uma endocrinopatia, tá? E em evolução, né? Devido à deficiência dos fatores de transcrição PIT1 ou PROP1, tá? Esses casos e possivelmente também outros podem explicar alguns dos pacientes com deficiência de GH isolada que se desenvolve em insuficiências hormonais hipofisárias múltiplas, tá? Em 6 a 65% dos casos ao longo do tempo. A normalização do GH, mas também de outras deficiências, é às vezes observada após a adenomectomia seletiva. Tá? E com isso nós finalizamos esse vídeo. Esse vídeo é um pouquinho mais curto, tá, gente? Mas é só para a gente entender um pouquinho o que é a deficiência de GH nos adultos, né? A gente entender um pouquinho a incidência, a prevalência e as causas, né? E aí, a partir do próximo vídeo, nós vamos falar mais da parte prática, né, em relação ao diagnóstico e posteriormente nós vamos falar sobre o tratamento. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis do canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.